A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e nas práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem, em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do Espírito Lúcius. Olá, amados irmãos, e nesse instante vamos tranquilizando nossos corações, elevando os pensamentos carinhosamente ao alto, mentalizando a Deus nosso Pai e a Jesus, o nosso querido e amado Mestre. Primeiramente agradecemos pela abençoada oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Pedimos de forma humilde e encarecida que a paz, que o amor, que o perdão de Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos conduza à prática do bem. E que possamos ter sempre a tranquilidade para lidarmos com os nossos desafios no cotidiano, convictos de que Deus, o Criador, está ao nosso lado. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, nossa abençoada leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 15. O Transportador. Parte 1. Deslocando-se rapidamente pelo espaço, sob a liderança de Dr. Bezerra de Menezes, o grupo chegou a um ponto isolado no seio da floresta, em afastada região do solo brasileiro. A noite intensa e silenciosa se tornava ainda mais imponente aos olhares espirituais, porquanto a escuridão ressaltava a beleza da colcha estrelada que se impunha sobre as imensas árvores naquele rincão isolado da pátria do cruzeiro. No entanto, se na esfera física o olhar humano se limitaria ao mar verdejante das copas vegetais da vastidão intocada, na esfera espiritual o ambiente era absolutamente diferente. Indescritível atividade transformava a atmosfera espiritual em um grande embarcadouro. De todas as partes chegavam veículos espirituais de diversas formas e tamanhos, conduzindo contingentes de entidades necessitadas, vindas de diversos climas terrenos e astrais. Observando a surpresa de seus acompanhantes, Dr. Bezerra se pôs a esclarecer as mudas indagações de todos. Como sabem, em todas as regiões da Terra se organiza a execução dos planos divinos para a melhoria da escola humana. Dessa forma, em várias partes do planeta encontramos locais como este, para onde são levadas as entidades que, não tendo mais condições de se manterem em um planeta e não respeitaram nenhum padrão de conduta mental emocional compatível com a nova ordem vibratória que se instala na Terra, já estão sendo recolhidos por ativos trabalhadores espirituais, com a missão de organizarem a retirada dos incompatíveis, bem como seu transporte para o centro de espera, onde se adaptarão para os novos destinos que os aguardam. Talvez lhes pareça surpreendente a existência de tal quantidade de aparatos
e veículos indo e vindo, mas em realidade estamos tratando com entidades que não dispõem de condições mentais de equilíbrio ou de entendimento para agirem por si mesmas, acompanhando deslocamentos dirigidos por espíritos de maior evolução. Não nos esqueçamos de que em toda a caravana, as limitações dos mais fracos costumam definir as condições do deslocamento para o grupo. Então, a bondade divina se ocupa em produzir meios menos demorados e difíceis para que o trabalho do bem tenha a continuidade necessária no prazo estabelecido. Tais transportadores espirituais existem em toda esta zona vibratória, servindo ao mesmo tempo de ambulância que atende às necessidades de cada espírito e de transporte para a zona de reunião, a fim de encaminhá-los. Observando o campo a perder-se de vista, Jerônimo, Adelino e Alfredo estavam impressionados. Já havia visto diversos tipos de veículos, inclusive em apoio oferecido ao trabalho de diversas instituições religiosas na Terra, notadamente casas espíritas, para o benefício e encaminhamento de grandes quantidades de almas para níveis vibratórios menos densos. Falou Jerônimo, aproveitando a pausa de Bezerra. No entanto, paizinho, jamais presenciei trabalho em uma escala tão gigantesca como esse. Nem eu nunca presenciei, acrescentou Adelina. Sim, meus filhos, a envergadura da empresa sempre condicionada pela dimensão dos objetivos. Quando falamos em termos de auxílio espiritual para grupos de entidades que são esclarecidas ou amparadas nas reuniões espirituais, certamente que se faz necessária uma forma mais apropriada para o seu transporte. Mormente, para as adormecidas ou inconscientes, que já estejam capacitadas para receber o auxílio em uma outra esfera vibratória. Assim, os veículos coletivos de transporte são usados em abundância para os fins colimados em nome do amor maior. No entanto, o que estamos presenciando neste momento não é apenas o deslocamento de entidades de um plano magnético denso para outro menos denso. Estamos observando os preparativos para a mudança de planeta. Imaginam vocês que as modificações vibratórias são extremamente mais graves do que o primeiro caso. Observando que os amigos ainda não haviam se dado conta de toda a extensão e envergadura daquela atividade, Bezerra continuou explicando. Estamos visualizando o campo de pouso, onde os transportes espirituais de diversas regiões do continente sul-americano se congregam com a finalidade de entregar entidades cujo teor vibratório tenha se tornado incompatível com as novas exigências espirituais e morais da humanidade terrena. Estes espíritos foram retirados de inumeráveis centros religiosos, de instituições públicas, de moradias dos encarnados, de furnas trevosas, cada um deles em um estado vibratório e evolutivo muito deficiente, e com níveis energéticos muito díspares. Equipes de espíritos especializados em visita a todos os centros da civilização terrena se encarregam de recolher tais criaturas, usando a energia necessária para que não frustrem as leis soberanas, mas sem as violências incompatíveis com a bondade. As instituições religiosas nas quais se concentram energias menos inferiores, devido à elevação de sentimentos e pensamentos, encontramos um contingente mais volumoso de espíritos aflitos que procura entendimento e reforma verdadeira. Como Deus não deseja o sofrimento do culpado, mas a sua modificação, tais núcleos da fé representam a última oportunidade de mudança real através do arrependimento sincero e do impulso de transformação que se demonstre. No entanto, como já lhes foi explicado, não será com arrependimento de ocasião, motivados pelo medo do futuro, que os espíritos conseguirão impedir que o destino se imponha com sua força sobre eles.
poderão acordar para o entendimento e dessa forma ser encaminhados para as lições que lhes caibam ao caso pessoal, seja em povos terrenos menos avançados, seja no novo mundo que aguarda por espíritos menos desenvolvidos que os povos primitivos que lá habitam. Fora de tais ambientes, onde a oração e os conceitos espirituais podem facilitar a meditação nos rebeldes e indiferentes, pela ação do bem, como critério de seleção segundo o grau de afinidade e sintonia, nas outras partes do continente em foco, nas cidades, nas ruas e nas casas, nos locais públicos, os espíritos executores da justiça também promovem a seleção direta e a organização da retirada. Trata-se de um trabalho lento, mas constante. Alfredo, impressionado, aproveitou para perguntar: Mas, paizinho, e se algum desses não aceitar o convite e desejar continuar agindo no mal? Ou se for o acaso procurar fugir da presença de tais espíritos? Nada está improvisado, Alfredo. E a inteligência do universo sabe encontrar todos os que serão passageiros da última viagem. Mas não imaginemos os bons espíritos transformados em uma milícia caçadora de fugitivos, como um pelotão de polícia. As qualidades espirituais superiores dispensam as grotescas cenas de perseguição próprias dos filmes de ação. O processo é dirigido pelos chamados espíritos executores, cujas forças, projetando-se sobre os reprobos, os envolvem, de forma que a maioria deles se rendem pacificamente, porque a consciência que se lhes desperta de súbito identifica as próprias culpas e entende ter chegado a hora do ajuste indispensável. A chegada desses espíritos executores é interpretada pelos que se condenaram como um encontro com o anjo da verdade, aquele que não consegue enganar e que, dócil e benevolente, vem libertar o infeliz do acúmulo do mal que o escraviza há muitos séculos. Então, em seu íntimo, o espírito recorda os compromissos não enfrentados, os erros e crimes cometidos, identificando a real situação de sua alma e o desperdício da última oportunidade de renovação no sentido da salvação de si mesmo. Sob a vibração extremamente amorosa e imponente dos executores da celeste justiça, deixam-se carregar, sem oposição violenta, encaminhados para os veículos de transporte, onde, graças a um ambiente preparado pelos fluidos calmantes, vêm-se invadidos por um torpor agradável e adormecem para a viagem que os espera. Durante este sono, recebe a oportunidade de resgatar, no inconsciente, as lembranças vividas de seus crimes, as promessas não cumpridas, a imensa gama de equívocos já praticados e que precisam de corrigenda. Quando despertam para os novos destinos, trazem em si mesmos a noção muito clara dos motivos pelos quais precisam aproveitar a nova oportunidade com novos projetos. Entretanto, Alfredo, existem entidades menos maduras, espíritos de uma primitividade atroz, e que, em casos tais, precisam ser submetidos por forças imperativas que os imobilizam na inconsciência temporária, favorecendo a sua incorporação à caravana dos degredados da Terra. Para os que fogem, como você quer saber, tais espíritos executores sabem que, agora ou depois, eles serão encontrados e resgatados em piores condições. Por isso, deixam-nos por mais algum tempo, até que o resgate o encontre, o que acontecerá sem nenhuma margem para equívocos. E isso é assim porque estamos falando de magnetismo. Misture a limalha de ferro a um amontoado de farinha. No primeiro momento, parecerá muito difícil resgatar todo o ferro perdido nesse meio. Entretanto, aproxime um ímã desse agregado e você separará facilmente o ferro da farinha, até a última fagulha, porque a atração é irresistível. Assim, tais espíritos sempre serão achados. Mas, Dr. Bezerra, cada um deles está em um nível energético e de entendimento. Devem existir cuidados específicos para o transporte, sem prejuízo para o nível vibratório de cada um? Não? Indagou Adelino, desejando aprender mais. Bem,
Esse fato é levado em conta pelas inteligências responsáveis pela organização do translado. Assim, o sono já é um fator facilitador da tarefa, uma vez que adormecidos cada um está impedido de se assustar com o estado repugnante em que o outro se encontre. Além disso, em cada transportador existem setores adequados a espíritos de níveis diferentes, o que por certo os preserva de maiores choques. É por isso também que tal esforço se realiza no ambiente agreste e virgem, no seio da floresta, para que as vibrações densas dos aglomerados humanos não tornem ainda pior esse processo. Temos aqui espíritos que são retirados de várias esferas inferiores, localizadas no interior da crosta terrestre, além daqueles que estão orbitando o nível dos próprios encarnados. Ao chegar aqui, são selecionados pelos padrões que ostentem em si mesmos e encaminhados ao grande navio. Como assim? Perguntou Alfredo. Já estou surpreso com o tamanho de toda essa operação. Ainda tem algo maior? Diante dos comentários inocentes do zelador humilde, Dr. Bezerra de Menezes puxou pelo braço e apontou para um ponto mais distante no interior da floresta. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura no dia de hoje. Daremos continuidade à nossa abençoada leitura no dia de amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.